E a gente volta a falar agora da nova previsão para o aquecimento global que foi feita pela Organização das Nações Unidas. Existem 80% de chances de que as temperaturas batam ao menos um recorde de calor nos próximos 5 anos. Além disso, o aquecimento deve ultrapassar 1,5 graus Celsius acima da era pré-industrial entre 2025 e o ano de 2029. Para a gente entender melhor essa estimativa, nós entrevistamos agora Carlos Bocuí, que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Bocuí, muito boa tarde para você. Quero, antes de tudo, te agradecer por ter aceitado nosso convite para essa conversa tão importante. Eu que agradeço, Renata. É um prazer estar aqui de novo. E realmente nós estamos diante de uma fase bastante preocupante em termos de mudanças climáticas. Bocuí, a gente viu aí o relatório trazendo 80% de chance da gente ter pelo menos um aumento, um recorde de calor nos próximos 5 anos. Só para a gente entender bem o que isso significa na prática, em especial para as pessoas que vivem em países tropicais como a gente aqui no Brasil. Olha, durante o Acordo de Paris, houve uma tendência de que se adotasse um limite que seria possível de ocorrer, que seria de 2 graus Celsius mais de temperatura desde o início do período industrial. E que esse estado de 2 graus a mais seria um estado muito perigoso para a humanidade. Então, pedagogicamente, se estabeleceu 1,5 graus como meta a ser atingida pela sociedade humana, porque aí você teria uma margem de segurança para esse processo que seria praticamente, que estava em curso. Mas o que acabou ocorrendo é que em 2024 nós superamos 1,5 grau, aliás, mais do que isso, chegamos a 1,55 graus Celsius de aumento de temperatura. Foi o ano mais quente da história. Então, esse rompimento do limite do Acordo de Paris, ele afirma para a sociedade o seguinte: nós estamos diante de um processo onde o limiar do risco foi atingido. Quer dizer, daqui para frente a situação fica mais complicada. E em seguida, os cientistas disseram que a tendência é que, uma vez atingido 1,5 grau de temperatura média durante um ano inteirinho, quer dizer, a média durante um ano, a mínima foi de 1,55 graus, a perspectiva para os próximos 20 anos seria de que esse patamar, que seria o básico, se manteria e poderia ser rompido. Por quê? Porque você tem a continuidade de lançamento de gases de efeito estufa. Isso ainda não foi interrompido. Então, de fato, nós estamos numa fase de acima de 1,5 grau e caminhando para 2 graus. Quer dizer, nós estamos numa faixa de risco muito elevada. Historicamente, ela se demonstra mais impactante, não é? E a evolução do aumento da temperatura média global é mais rápido do que se esperava. Então, toda medida que se tomar agora para a redução de gases de efeito estufa será extremamente bem-vinda e absolutamente necessária. Bocuí, dentro desses dados que você trouxe para a gente já pode afirmar que a gente falhou nessa meta que era mais ousada do Acordo de Paris, ou a gente ainda consegue reverter isso de alguma forma nos próximos anos? Eu, particularmente, acredito que a gente não consiga reverter, que nós temos que nos adaptar. Uma vez que você lança carbono na atmosfera, a permanência do carbono é de 100 a 1000 anos. Ele pode chegar a um tempo muito prolongado na atmosfera. E não existe, na verdade, uma perspectiva de diminuição dos lançamentos. As indústrias de petróleo continuam aumentando a sua perspectiva de produção de petróleo, né? As indústrias de gás natural, dito natural, que não é natural, é de fóssil, na verdade, elas também continuam aumentando e queimando o gás. Então, as medidas não foram tomadas para que a gente garantisse essa estabilidade. Lembrando que os alertas sobre mudanças climáticas vêm desde a década de 80 do século passado. Então, durante esses últimos mais de 40 anos, as medidas, de fato, não foram tomadas. Por isso é importante, nesse ano que o Brasil recebe a COP30, né, são 30 anos de conferências climáticas, que haja um compromisso real, efetivo, de diminuição pelos países, principalmente os mais poluidores, da emissão dos gases de efeito estufa, que são responsáveis por esse aquecimento.
Bocaí, o relatório trouxe um dado interessante também, que esse aquecimento, ele não acontece de uma forma homogênea ao longo de todo o globo, né? O Ártico, por exemplo, ele está tendo aquecimento mais de 3 vezes acima da média global. O que isso pode provocar para diferentes regiões, diferentes países? Bom, em primeiro lugar, nós temos que dizer que 1,5 grau de média global não é 1,5 grau homogêneo para todo mundo, né? Você tem os oceanos mais frios, você tem o Ártico, tem a Antártica, que são regiões mais frias. Então, quando se fala de 1,5 grau médio, você está falando nas plataformas continentais da América do Sul, da África, em 4, 5 graus de aumento, né, da média. Então, o que está se notando hoje é que há uma incidência de um calor mais forte justamente naquelas regiões onde não deveria haver, que é, por exemplo, o Círculo Polar Ártico, o Polo Norte, onde o degelo acaba provocando a liberação do permafrost, que é elementos fósseis que estão congelados e, com a incidência solar, isso é desprendido para a atmosfera em termos de metano. Metano é muito mais danoso do que praticamente carbono, que duraria 30 anos na atmosfera, mas é muito mais forte em termos de efeitos. Então, o que nós estamos assistindo hoje é uma perda da segurança, porque isso também implica no seguinte: à medida que se aquece acima do esperado e a Amazônia sofre esse efeito e ela pode colapsar em termos de vegetação, a região do Equador se aquece no mundo. Isso leva a mudanças das correntes marítimas, isso altera, inclusive, a própria temperatura do Polo Norte, da região do Círculo Polar. Então, nós estamos num processo onde o aquecimento ele provoca efeito cascata, né? Ele provoca a incidência dos tipping points, daqueles pontos de não retorno para vários ecossistemas, seja a Amazônia, as correntes marítimas e o próprio degelo do Ártico, e tudo isso leva a uma situação muito mais difícil para a humanidade. Então, é urgente que a gente venha a conter o lançamento do que provoca isso, que são os gases decorrentes da queima do petróleo. Está tudo muito interligado, né, Bocuí? A gente vê, por exemplo, essa previsão que você trouxe aí de condições mais secas para a região da Amazônia, o que acabaria afetando o clima no mundo inteiro, né? O que precisaria ser feito, por exemplo, a gente trazendo para a situação da Amazônia, para que esses efeitos tão drásticos não chegassem a acontecer? Bom, a primeira questão é evitar na Amazônia o ponto de não retorno, que seria o colapso da floresta, não é? O que acontece é que com o desmatamento contínuo, o microclima da Amazônia ele vai mudando. E com a mudança do microclima, a floresta deixa de fazer um processo de troca de carbono, né? Carbono por oxigênio. E essa função é importantíssima. As florestas tropicais, tanto da Amazônia como do Congo, como da Indonésia, têm essa importância, né, de sequestrar carbono da atmosfera. E à medida que a floresta ela vai perdendo espaço, ela vai morrendo pelas bordas, não é? Ela também internamente vai sofrendo um efeito de degradação. Isso vai levando a um processo de colapso do microclima que está naquela região da floresta, e isso implica na perda de qualidade, né, de sequestro de carbono, da própria manutenção da grande massa de vegetação. Então, o que nós temos que fazer com a Amazônia, urgentemente, é parar a degradação e, mais do que isso, revegetar, né? Reconstruir o que foi devastado para que a gente ganhe mais folga, eu diria assim, diante dos impactos das mudanças climáticas. Mas o que é pior é que a tentativa de devastação da Amazônia é muito forte, inclusive por parte dos próprios governos que não têm trabalhado efetivamente a parte política para a contenção desse processo de degradação, né? Então, o valor que a Amazônia tem globalmente para a linha do Equador, como elemento de equilíbrio climático, ela não é devidamente reconhecida nas políticas públicas e nas ações não só dos governos da região da Amazônia, que não é só o Brasil, né? Você tem vários países envolvidos, mas também não é reconhecido internacionalmente na medida em que se precisaria de muito recurso econômico para manter a região Amazônia
como ela está hoje e também reconstruí-la. Então é preciso investir na Amazônia como um elemento fundamental para o equilíbrio climático global e também, especialmente, para o equilíbrio da América do Sul, porque é a Amazônia que provê todo o ciclo de chuvas para a América do Sul. São chamados rios voadores, não é? 60% da umidade que a gente tem no continente sul-americano, da região dos Andes para o Atlântico, decorre dessa transposição de umidade da Amazônia. Então, isso tem que ser mantido, é importantíssimo. É regular o sistema hídrico de chuvas para toda a América do Sul. De todo o equilíbrio relacionado a mudanças climáticas de forma geral, é um esforço, sem dúvida, do poder público, mas também de empresas, de cidadãos em geral, né, Bocuí? É um esforço conjunto que é necessário, né? Eu vejo essa questão como uma situação de governança, né? Você tem o envolvimento dos governos, que eles têm que agir, eles têm que coibir o desmatamento ilegal também, não é? E, por outro lado, o setor privado, os proprietários, as pessoas, no geral, têm que mudar o seu comportamento, por exemplo, não consumindo produtos que advêm da degradação da Amazônia, não é? A questão do consumidor consciente. Então, há uma série de medidas que podem ser tomadas para que a gente possa desincentivar e parar a degradação da região da Amazônia. E a cada relatório, cada nova pesquisa que sai, a gente tem mais certeza que a gente não está se preparando para um problema num futuro distante, né? A gente está falando de uma emergência atual, uma emergência presente. Carlos Bocuí, quero te agradecer muito pela participação, pela conversa. Muito obrigada, uma ótima tarde e até a próxima. Eu que agradeço, Renata. Boa noite. Até mais. Até mais.